Para falar sobre inteligência emocional, convidei a psicoterapeuta evolutiva Tati Packer. É isso, né? É Packer. isso. Obrigada, Tati. Que bom que você pôde me receber. Eu acredito que a gente tem muito a contribuir. Eu que agradeço o contato e assim a gente vai semeando um pouquinho mais de autoconhecimento por aí. Verdade. Até o objetivo do canal, lembrando para quem é novo aqui, é buscar ferramentas para esse caminhar, né? Que bom que eu tenho me conectado com tanta gente assim como você, né? Deu uma boa estudada no teu currículo. Fez a liçãozinha? E aí veio a vontade de falar sobre inteligência emocional. É um assunto novo, Tati? Ou é um assunto que está começando a ser mais divulgado? Na verdade está começando a ser mais divulgado, explorado, porque nós estamos pirando. Gostei. Então a gente diz assim, não, alguma coisa deve ter, porque a gente não está dando conta de lidar com o que nos acontece e as nossas emoções ao mesmo tempo, né? Quem compilou esse termo, inteligência emocional, foi Daniel Goleman, né? Então ele que compilou todas essas informações e fez o livro. Até fica a dica, tem Inteligência Emocional do Daniel Goleman para quem quer estudar também um pouquinho mais, e aqui a gente vai explorar isso agora. De que forma a gente pode fazer um resumo de inteligência emocional? O que seria exatamente? É justamente a forma mais inteligente com que a gente lida com as nossas emoções. Tem a ver com ser mais racional? Não, o racional, ele é o QI, a inteligência a quantidade de inteligência, o QI seria só a parte racional. Essa inteligência emocional, que tem a palavra inteligência, é estar mais consciente, mas não necessariamente só racionalizando, porque o muito racional, ele também não consegue ir fundo nas suas emoções. Então, fez sentido? Fez muito sentido. Tem a ver também com a emoção, é como se fosse um trabalho em conjunto. Exatamente, com a consciência. Eu preciso colocar consciência sobre as minhas emoções, né? Eu preciso ser inteligente com aquilo que me acontece, Laís. Tá, vamos trazer um caso que com toda certeza você recebe diariamente aqui no teu espaço, de uma pessoa que chegou no limite. Minha vida está de ponta cabeça, eu estou passando por várias situações que eu não estou sabendo administrar. Como a inteligência emocional entra nesse momento de confusão, de desentendimento com a gente mesmo? O primeiro passo aqui, citando o consultório clínico, geralmente a pessoa deixou passar muito tempo, e é por isso que você cita esse exemplo, a minha vida virou de ponta cabeça, agora não estou conseguindo mais dar conta. O primeiro passo é a gente separar, fragmentar as situações, porque a gente diz inteligência emocional, a gente lida até a nossa reação quando eu estou tomando café e cai café na minha roupa, como eu reajo, até como eu reajo ao fim de um relacionamento. Percebe que a inteligência emocional está muito mais presente do que a gente imagina nesse dia a dia? Então a gente coloca o olhar em cada situação e como eu estou reagindo em cada situação que me acontece. E aí a gente começa a organizar a casa. Tá. Colocar cada coisa no seu lugar, de que forma eu reajo a cada situação que acontece na minha vida. Exatamente. Que bacana. E a gente vai perceber, Laís, até tu me deu um gancho aqui que foi ótimo, nós temos sempre uma emoção que é mais preponderante. E até eu não conseguir lidar, me relacionar, por exemplo, com a raiva da melhor forma, N situações vão acontecer no meu dia a dia como gatilhos dessa raiva para ver se eu aprendo a lidar com ela da melhor forma. Então o segredo é não brigar com a raiva. Perfeito. Eu tô entendendo. Ou com os sentimentos. Isso. O segredo é como administrar esses sentimentos no nosso dia a dia. Como eu me relaciono melhor com essas emoções, que elas vão estar sempre existindo na minha vida, porque nós somos seres mais emocionais do que racionais. A emoção é feita de hormônio. O tempo inteiro aqui tem uma enxurrada de hormônios, então eu preciso
me relacionar melhor com isso tudo. A desidentificação da situação em si, por exemplo, sei lá, não vou levar para o lado pessoal isso que está acontecendo comigo, vou tentar lidar de uma outra forma, mas não vou me identificar com aquilo que está acontecendo comigo. Tem alguma coisa a ver? Não? Tem, isso é um alto grau de uma pessoa que desenvolveu a inteligência emocional, tá? Mas a maioria ainda, eu costumo dizer que nós somos crianças com 10 anos de idade, analfabetas emocionais, vivendo no mundo de adulto. Essa separação que você fala, né, eu não vou entrar nesse circuito, eu não vou me identificar com aquilo, por exemplo, a situação que acontece com uma pessoa ou comigo mesmo, não é que eu não vou mergulhar naquilo, mas eu mergulho de um olhar, como se eu estivesse olhando aquilo tudo por cima, certo? Eu não preciso ir lá fundo na emoção, não. Eu me desidentifico, é como se eu olhasse de fora aquela situação. Certo. Isso é alto grau da inteligência emocional. Eu não sucumbo mais àquela emoção, eu me torno ativa daquela situação. Eu sei lidar melhor com aquilo e não reativa, eu não viro um tsunami de emoção e vou naquela situação. Qual seria a melhor forma ou a mais eficaz de desenvolver a inteligência emocional? Seria através de terapia? Autoconhecimento, né? Pode-se fazer terapia, sim, hoje existem as mais variadas possíveis para todos os gostos, mas aqui a gente pode contribuir com dicas bem práticas, né? Eu tenho a finalidade de uma psicoterapia bem prática, simples, objetiva para o dia a dia, que a pessoa sai daqui e já consegue aplicar. Porque a terapia ela não acaba aqui em consultório, ela começa depois que o interagente sai por essa porta e ele consegue colocá-la na prática, nas situações do dia a dia. Posso deixar aqui uma técnica, uma dica em 3 passos para começar a desenvolver essa inteligência emocional para qualquer situação que te aconteça. Ótimo! Eu quero! Primeiro, tá? Observar. Vamos colocar, me diz uma situação assim, deixou com raiva, básica do dia a dia. Vai, lembra de alguma coisa? Trânsito, pra mim, normalmente. Tá, trânsito. Aí desenvolve o que? Aquela raiva. Descontrole, assim, né? A irritação, raiva. Então, assim, primeiro, você está dirigindo tranquilamente, por exemplo, e lá na frente tem um congestionamento, saiu no horário de pico, enfim, de repente aquela situação que você estava mais tranquila mudou, correto? Certo. Beleza. Quanto tempo eu demoro para reagir com aquilo que acaba de me acontecer? Eu parei o carro, ou seja, estou no trânsito, 1 segundo já estou com raiva. Tá. Ok? Então, assim, quem quer começar a desenvolver a inteligência emocional, se prepara para aumentar um pouquinho mais o pavio, ou seja, o tempo de reação para aquela situação que te acontece. Talvez o que eu estourava em 1 segundo, opa, peraí, eu vou contar até 10, vou ouvir uma música, vou ficar 3 minutos no trânsito sem me irritar. Depois dos 3 eu já explodi. Mas assim, o pouquinho que pode aumentar esse tempo de reação vai ajudar bastante, é treino. Tá? Então assim, primeiro ponto, aumenta o pavio. Se vira, vai desenvolver esse pavio, ok? Certo. O segundo ponto, percebe como a gente vai fundo na emoção. Eu tô no trânsito, fiquei parada 1 hora no trânsito. Isso foi 9 horas da manhã. Às 6 da tarde você está ainda reclamando, ainda contando para as pessoas, ainda naquele mau humor, né? Então assim, foi lá fundo. Ou 9 horas aconteceu, 10 horas já mudou, já não conversa mais, nem lembra que aconteceu. Isso é o ideal? Esse é o ideal. Então assim, primeiro ponto, pavio. Segundo ponto, não desce tanto. Não aprofunda não te acaba na emoção. Porque parece que às vezes a gente é viciado naquela emoção, a gente precisa ficar alimentando a raiva o dia inteiro. Toda vez que tu conta esse fato para outra pessoa e para outra pessoa e para outra pessoa, te deixa mais raiva. E a pessoa ainda reforça, é mesmo, esse trânsito tá uma merda. É bem assim. Não é? Aí você deixou outro com raiva também, Aí né? já deixou, já contaminou o ambiente de trabalho, já contaminou família. Tem razão. Tá?
E o terceiro ponto é, vamos lá, primeiro pavio, segundo não desce tanto. E terceiro é, agora vem a chave, como que é o teu tempo de reação para melhorar essa tua emoção daquilo que te aconteceu. O que você faz? Trânsito 9 horas, você se permitiu até as 10 ficar mal, porque antes você se permitia até meio-dia, é reduzindo aos poucos. Ok? Então, meio-dia, você se permitiu se afundar até meio-dia, ok? Fala pra você, eu vou me afundar, eu vou ficar reclamando até meio-dia. Mas meio-dia e 5, meio-dia e 15, acabou. Eu vou começar a reagir. Aí eu vou fazer coisas que eu gosto, eu vou tomar um bom café, eu vou convidar uma amiga para dar uma volta, para ser agradável, eu vou brincar com o meu cachorro, que ele eleva o meu bom humor, eu vou ver um vídeo que me faça bem no YouTube, eu vou ouvir uma música para me elevar. Faça alguma coisa. Se realmente existe, porque a inteligência e a emoção parecem não fazer sentido juntas. Achei sensacional essa pergunta, porque é verdade, né? Inteligência e emoção, quando a gente fala de emoção, parece uma coisa meio sei lá, que a gente não tá no nosso mundo real, né? Não sei se é bem isso. E tem a ver com o que você falou aqui no início do nosso bate-papo, né? Inteligência emocional, porque no inteligência a gente tem esse ícone que é racionalidade, porque aqui na inteligência emocional o termo correto seria consciência emocional. Entende? Então muita gente confunde só esse termo de buscar para racionalidade. Entendi. Tá? É consciência emocional, é se relacionar com as suas emoções de forma mais inteligente, mas não necessariamente sendo só racional. Eu acho que você falou uma coisa ali no começo que me fez muito sentido, é que o processo de evolução, de conhecimento, autoconhecimento, ele começa a partir do momento que aquele paciente sai do teu consultório. Sim. Então, eu queria muito que você falasse e, assim, batesse mais nessa tecla de que é preciso muito mais empenho nosso. Eu vejo também, Tati, que tem muita gente que se ilude e reforça essa necessidade em cima de um terapeuta, mas o trabalho maior é nosso. Com certeza. O terapeuta consciente, ele entende, ele bota o ego dele do ladinho, se ele acha que ele tem algum poder do ladinho, e se coloca apenas como um canal, sempre trabalhando dentro do que é mais saudável para mim e para o interagente. E eu costumo dizer, eu caminho, interagente caminho, o que isso quer dizer? Eu falo a primeira coisa, 5 minutos na minha cadeira, a pessoa fala, ei, a terapia, ela vai começar quando você sair por essa porta. Não adianta a gente ficar 1 hora aqui conversando, se você não coloca o que a gente conversou em reflexão, se você não faz ou não procura seguir o que eu posso sugestionar, que você entre com as suas ações no dia a dia para melhorar. Terapia não acaba em 1 hora. Vai pesquisar no YouTube sobre o assunto, vai conversar com outros terapeutas, às vezes vai ler um livro. Em pouco tempo você vai perceber que naquele fato que te incomodava, você já está melhor. Mas aí tem outro fato aqui na frente, outro desafio, e outro problema, e outra circunstância. E você vai vendo que com o tempo você se desenvolve e consegue lidar melhor com isso tudo. E libertar a pessoa que vem até nós é fantástico. Se ela sair daqui super bem em uma sessão e não voltar mais, está tudo bem. Eu não esquento o lugar de interagente em consultório, me recuso. E às vezes eu demito interagente sim. Falei, desculpa, eu não sou a pessoa, eu não consigo te ajudar. E às vezes eu indico para um profissional, para um outro colega, eu tenho que ser sincera. Falei, daqui a gente não passa, eu não tenho autoriza para ir mais para frente contigo. Olha só, gente, que você vê, são outras vertentes da terapia, né? Mas eu acho que nesse caminho, conhecendo agora a inteligência emocional um pouquinho mais sobre isso, a gente percebe que, assim, caminhando e tentando administrar, né, as nossas emoções, tentando administrar os desafios que a vida vem colocando na nossa frente, sem se aprofundar tanto. Vê, Laís, não é um chegar lá, é um eterno percurso, não tem um lugar a se chegar.
Essa é a vida. Tem Sabe? razão. Não tem um lugar para evoluir. Quem sabe aqui nós estamos só experienciando, se experimentando. Então, quem sabe a vida seja só esse eterno caminho, né? Então, acalma. O mundo não vai acabar porque aconteceu alguma coisa. Relaxa, respira até 10 vale. Bota consciência, se acalma. Eu postei no Instagram uma figurinha assim, falava. Às vezes eu queria sentar na minha frente e pegar a minha mão e dizer, não, pô, de novo vocês fez essa merda, minha querida. Não é de novo. E é isso, gente. Ai, é bem isso. Por favor, De novo essa merda, querida. Mas o importante é não desistir da gente mesmo, né, Tati? Obrigada. Nossa, foi esclarecedor demais. E agradeço a oportunidade. E uma frase final assim, cuide-se de você, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você está bem, todo o teu entorno está bem. Sabe o que eu queria? Uma última coisa, que você deixasse as suas redes sociais, Tá. De repente, para quem se interessar também, o teu telefone, enfim, vamos deixar aí os teus contatos. No Instagram, @psicopirando, tem um canal do YouTube também, que é Tati Packer, Facebook Tati Packer é o meu, não é fanpage. E tem o telefone da clínica aqui do consultório, quem quiser agendar uma sessão é 47988966060. Perfeito. Obrigada, boa sorte. Que você continue ajudando muitas pessoas por aí, viu? Pelo teu caminho. Obrigada, Laís.